sejam bem-vindos para mais um Bripe Talks. E hoje eu tô aqui com ele, Rodrigo Ferreira. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado. Mais um podcast, a gente gravou junto lá no Afiliados, o podcast foi show de bola. E hoje ele veio aqui na sede da Bripe pegar essas belezinhas, as plaquinhas de premiação dele. Primeiramente, parabéns, seja muito bem-vindo, meu amigo. Como é que você tá? Fala pra gente. Obrigadão aí, é uma imensa gratidão estar aqui com vocês. Esperamos muito por isso, né? É um momento muito importante pra mim estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais da sua história, da trajetória, como que foi até chegar nesse momento de premiação. Uma história muito bacana para o pessoal de casa. Mas eu já gostaria de pedir para vocês também, não se esqueça, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse conteúdo que ajuda a gente demais. Siga a Bripe nas redes sociais, o Instagram do Rodrigo também está passando na tela. E é isso, vamos já para o nosso papo. Rodrigão, é o seguinte, cara, eu quero conduzir esse papo falando um pouco da sua trajetória e também falando de como que você está hoje no mercado, até para fazer uma linha cronológica dos fatos. E eu queria começar falando quem é o Rodrigo, como que foi o Rodrigo na infância, de qual cidade que você é, como que foi os primeiros anos da sua vida e até o momento que você chegou no digital. Conta aí pra galera. Cara, eu sou de um povoado, né? Eu vim da roça, eu trabalhava na roça, por muito tempo trabalhei na roça. E da roça, né, a gente tinha um acesso à cidade. Então eu sou do povoado de Capão da Volta, na cidade de Bicoara, lá na Bahia. E como é que era essa vivência na roça? Porque a gente sabe muito que cidade do interior, principalmente povoado, o pessoal é muito próximo, todo mundo se conhece. Como que foi a sua infância ali? O que você fazia? Como é que era a sua vivência ali com seus familiares? Como que foi esses primeiros anos? Cara, a minha infância ela foi muito boa, sabe? Assim, por mais que tinha que trabalhar na roça, na verdade depois, né, que já tava maior. Mas ali, quando criança mesmo, era super de boa, tinha que ir pra escola e tal. E aí, maior, né, além de ir a gente ia pra escola e da escola já tinha que trabalhar também, já tinha que fazer alguma coisa quando chegava em casa. Minha infância não foi tão sofrida não, graças a Deus, eu assim, não vim de família rica, né? Mas graças a Deus a alimentação sempre foi de fartura, o acesso por ser um povoado era super de boa também, não tinha questão de criminalidade nem nada, uma cidade um povoado bem de boa mesmo. Então assim, minha infância não foi uma infância turbulenta não, graças a Deus foi muito boa, a gente brincava pra caramba, bagunçava pra caramba. Apesar de ter que cuidar das obrigações, né, depois que a gente ficou maior. Mas foi bem de boa mesmo, não tem muita história triste pra contar não. Já foi aquela infância, trazer uma cidade pacata, mas que foi muito boa também pra você, é bacana. E aí você ficou nesse povoado na sua cidade durante muito tempo? Você tá lá até hoje? Depois você sai para outras cidades? Como que foi? Cara, na verdade, lá eu acho que eu fiquei, eu não vou ter um número exato. O ano exato, mas foi mais ou menos ali em torno de uns 22 anos, 23 anos que eu fiquei. Então, até os 23 anos eu nunca tinha, na verdade eu saí de lá pra ir pra São Paulo em 2014, eu acho que eu tinha o quê, uns 19 anos, mas foi coisa de pouco tempo também, mas praticamente minha vida toda eu passei lá. Minha vida toda não, desculpa, a infância, até os 22 anos ali, eu tava lá. O início da vida adulta, você Isso, ainda eu tava lá. por lá. Eu tava presente lá. Aí depois que eu saí de lá e fui pra uma cidade maior, né? Que o pessoal já tá por dentro aí, que foi a cidade de Vitória da Conquista, que eu fui, né? E ali que começou a jornada do marketing. E já entrando nesse assunto para falar sobre o marketing digital, o pessoal que acompanhou nossa entrevista, nosso podcast que a gente fez lá no Afiliado, já pode ter um preview da sua história, que você estava trabalhando como gerente geral de uma empresa e até que chegou um momento, você ficou 7 anos no cargo, se eu não me engano, né? E aí chegou o momento que você falou, não, eu preciso fazer algo novo e foi testando possibilidades. Conta também como foi essa trajetória profissional, como foi a passagem nessa empresa até esse momento de ruptura que você decidiu se aventurar no digital. Que nem o pessoal já acompanhou ali, né? Eu já tinha contado essa história antes. Eu trabalhei nessa empresa durante 7 anos, fui subindo de cargo. Não foi assim também que eu peguei, cheguei lá e já fiquei no melhor cargo, não. Eu comecei como ajudante de pedreiro, aí depois pedreiro, e aí passei a ser, trabalhar no auxiliar administrativo, depois auxiliar administrativo, almoxerifado, e RH também, e aí por último gerente, que foi onde que eu já tinha chegado ali no topo, né? Que foi onde que eu consegui passar por bastante coisa e chegar no cargo final que já tinha ali na empresa, né? Que eu já tinha acesso aos donos e tudo mais.
E aí, mas você contou a sua história aí que você começou lá de baixo, foi crescendo, 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 até que você chegou no momento que não tinha mais para onde se expandir ali dentro. Foi essa sensação de querer chegar em um outro nível, outro patamar, que fez você ter essa vontade de experimentar novos ares, querer sair? Como que foi essa transição ali? Cara, isso aqui vai servir pra muita gente que às vezes se frustra com uma ideia, Uhum, sabe? Aí falando da questão, o que me fez querer sair da empresa uhum, foi a questão de querer crescer e né, eu percebi que ele não estava crescendo tanto. Aí eu tomei a decisão de sair para evoluir. Só que uhum. antes disso, eu sempre tive uma coisa comigo de ficar testando coisas porque eu queria ficar rico. Eu não vou Sim, mentir, eu sempre quis ficar rico. E claro, a riqueza hoje, né, já resumindo para não ficar uma coisa estranha, a riqueza hoje não é só sobre o dinheiro, sim. né? O acesso à informação, a qualidade de vida, dormir até a hora que você quer, e tudo isso é riqueza para mim Uhum, hoje, uma alimentação saudável. é, Mas enfim, então como eu tinha essa ganância de querer crescer, eu já tinha tentado várias coisas e tudo dava errado. uhum. E aí surgiu a ideia de sair da empresa, porque eu já estava estagnado ali na minha cabeça, né? Não que a empresa, não estou condenando a empresa, pelo contrário, a Sim. empresa é muito top. Eu trabalhei lá, foi onde eu aprendi muita coisa. Tem um cara, né? Não citei no outro podcast, porque foi Uhum, um tempo mais curto, mas Emanuel, né? Foi um cara que tem muita, tipo assim, significado na minha vida, sabe? uhum. Pô, Até se emociona, cara, mas. o cara me ajudou pra caramba. Aham, Então, assim, é, é um cara que tem um significado grande, grande uhum. mesmo, não é pouca coisa. E aí, como é que vocês se conheceram dentro da empresa? Como é que foi um pouco dessa relação? Já que você puxou o assunto aí, agora pode meter bronca, pode falar à vontade. Não, assim, porque foi um cara que me capacitou pra ter a mentalidade que eu tinha, cara. Não Uhum, vou mentir. Então, assim, a empresa comigo foi muito justa, né? Eu aprendi sim. muita coisa pra caramba. Ele me ensinou muita coisa. Tem Uhum, os outros também que tem um significado grande, mas ele, exatamente ele, foi quem fez com que é, eu tivesse uma mentalidade de crescimento, né? Uma coisa que ele uhum, sempre fala, pô, aprender a aprender a fazer. Então, isso que tá muito oculto, que as pessoas acham que a gente é forte, sabe? Mas esse ser forte aí vem disso, uhum, dessa base que eu tive ali de conhecimento. Porque, por exemplo, a questão da honestidade, questão de ser uma pessoa boa e tal, meu pai me ensinou muito isso. uhum, Mas, cara, ter uma mentalidade de aprender a fazer as coisas, isso aí foi ele que me ensinou, né? O Emanuel. Então eu tenho uma gratidão muito grande por ele, por isso. uhum. Porque se não fosse ele, talvez nem aqui eu estaria. Na Sim. questão de. O que eu fui mais questionado na empresa, quando eu entrei, cara, foi a comunicação. Uhum, Então, assim, talvez não uma comunicação aqui nas câmeras, e pra isso aqui eu sou péssimo, mas uma comunicação de saber dialogar com as pessoas, saber conseguir alguma coisa, né? uhum. É, é, chegar em algum lugar, conseguir expressar aquilo que eu penso. Então, assim, foi muito disso, né? Se não fosse isso, talvez eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, isso Uhum. fez tem uma, como é que fala? Tem uma Uma importância representatividade muito muito grande. importante para me chegar Uhum. na onde eu tô chegando, né? Porque não é que eu cheguei Sim. também em algum lugar, não. Eu tô crescendo, é diferente Uhum. de. Eu não vejo assim que eu cheguei. Né, eu tava conversando mais cedo aqui, né? Uhum. Tipo, o nível vai mudando, né? Então o jogo agora se torna mais difícil. Então eu não cheguei em lugar nenhum. Pelo Apenas contrário, eu passou de passei por uma fase. etapa. Uhum. Passei de fase. Eu saí de uma fase, né? Que com vocês aqui eu saí de 0 para 50 mil, Uhum. né? Agora a placa de 100 mil também. Uhum. E logo, logo estamos batendo 500 mil também. Então, assim, são fases, né? Eu não Uhum. vou dizer que eu cheguei em algum lugar, não. Beleza, beleza. E é legal você contar essa parte da sua história porque mostra que a jornada ela é um todo, né? Ela não é algo individual, que às vezes as pessoas pensam que no digital vai ter uma trajetória ali, eu vou ter que começar. Começa do zero, tipo assim, vou ter que aprender tudo, mas entender que as coisas que a pessoa já passou também moldaram muito da mentalidade dela, do pensamento dela, de como que ela vai conseguir trabalhar no digital e tudo isso importa. Então você ter esse momento, ter essa fala, falando da importância de pessoas que passaram pela sua vida, que ajudaram a você chegar onde você está hoje, é legal também para as pessoas se inspirarem, verem que tudo que a gente passa na vida a gente consegue tirar lições e aprendizados. E já até entrando nesse mundo do digital, você tem uma história que assim. É difícil falar que ela é bacana, mas você começou no digital, você descobriu o digital
E já teve a primeira experiência um tanto quanto frustrante, né? Que quando você descobriu o digital, você foi ter um sócio, acabou tomando golpe, mas ainda assim você não desistiu e continuou persistindo no digital até fazer virar. Como é que foi esses primeiros momentos, esses primeiros meses? Você mesmo fala que demorou 3 a 4 meses para fazer a primeira venda, mas continuou ali insistindo. Como que foi esse início de trajetória, esse primeiro contato para você? Cara, eu acho que eu sou a pessoa que mais passa perrengue, sabe? Eu acho Uhum. que parece que eu fui bom pra lidar no caos. Sim. Então as pessoas têm uma mania de, vai dar tudo certo, cara. Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Antes de dar tudo certo, vai dar tudo errado. Pode colocar isso na cabeça. Vai dar Uhum. tudo errado. E você vai ter que falar assim, não, eu vou fazer dar certo. Aí você vai Uhum. focar na solução. Mas deu tudo errado. Sim. Tudo dava errado. Tipo assim, pra mim chegar aqui, tudo deu errado. Nada cooperou Cara, pro seu progresso. por exemplo, eu até parei de postar esses dias nos stories. Minha avó acabou falecendo. Uhum. O cara que ia vir comigo pisou na bola, deu pra trás, falou que não havia mais. Uhum. Então, assim, deu muita coisa errada. Campanha caiu. WhatsApp caiu. Uhum. Deu falha de pagamento. Uhum. Trânsito para chegar aqui deu maior trabalho. Uhum. Porque eu vim de carro, né? Porque o voo lá pra gente seria inacessível. Uhum. Questão de valores, sendo bem claro, eu tô sendo eu aqui. Sendo sincero. Né? Sendo sincero, seria muito Uhum. caro. Então, pô, a economia seria 80% de economia eu vindo de carro. Então, Uhum. assim, deu tudo errado. Mas eu fiz o quê? Foquei na solução. Uhum. E vim, e tô aqui. Uhum. Né? Outra coisa, você não acompanhou, mas o Marcos e o José sabem. Hotel, eu não fiz reserva antecipada. Acabou que cheguei aqui também, fui em 4 hotéis e não tinha nenhum disponível. Sim. Então, assim, vai dar errado, cara. Vai dar errado. Só que aí, tem uma coisa boa, né? Que as pessoas podem começar a ouvir também, seria a lei da atração. Eu sempre penso na solução. Eu vou arrumar um jeito de resolver. Sempre vou. Sempre vou resolver. Então, seria basicamente isso. Que nem eu falei, né? Vai dar tudo errado e aí você foca na solução pra fazer dar certo. Uhum. E eu vejo assim que também essa mentalidade, esse pensamento faz a diferença para as pessoas, porque você teve diversos motivos para desistir, para deixar de lado, para fazer outra coisa, mas você continuou insistindo. Você acredita com a experiência que você já tem hoje, você vê que ter esse pensamento, essa mentalidade de buscar sempre a solução faz a diferença para quem está começando no digital, para quem quer tornar aquilo a principal fonte de renda, para quem quer ser um afiliado de sucesso, para quem quer ser um produtor? Faz. Uhum. Porque, por exemplo, no meu caso, uma coisa que poucas pessoas sabem, mas tipo, eu acabei causando uma dívida de mais de 200 mil. Por quê? Uhum. Porque eu acreditava que ia dar certo. E aí eu tinha um valor, né, que é o problema das pessoas hoje. Ela tem 200 reais. Uhum. Ela se preocupa tanto com os 200 reais que ela tem medo de ir lá e dar a cara a tapa. Então, quando eu conheci o digital, que eu saí da empresa e comecei a conhecer o digital, que aí as pessoas podem, vou resumir para que as pessoas podem dar no podcast do Afiliados Brasil, né, que a gente gravou, e conferir essa história iniciante ali, para ficar mais fácil. Então, resumindo essa questão pô, me deu branco aqui, me ajuda aí. A gente tá falando um pouco sobre essa mentalidade de não desistir das coisas, não deixar de lado. Você acha que quem tem essa chavinha virada e quer se tornar um afiliado, depois um produtor de sucesso, isso faz a diferença para conseguir alavancar? Pronto, faz a diferença. Agora eu lembrei, que foi a questão do dinheiro, né? Tipo, eu tava desempregado, eu tinha um saldo ali e tinha muito crédito, porque como eu trabalhava e ganhava bem, por movimentar muitos cartões de crédito e tudo mais, eu tinha saldo pra caramba. Sim. Então, assim, tinha além de saldo de crédito, tinha saldo de empréstimos. E aí, por acreditar que ia dar certo, eu fui cada dia mais me afundando. Porque eu ia lá, pegava o dinheiro que tinha, até contando a história real, pegava o dinheiro que tinha, passava o cartão parcelado em 12 vezes, pegava o dinheiro e movimentava. E fui fazendo isso, achando que eu iria conseguir pagar aquela dívida. E aí, o que eu fiz? Eu tive que pegar, né, chegar pra minha esposa e falar que eu tava sem dinheiro, que tipo assim, eu tava endividado. E aí eu tomei a decisão de não pagar mais os cartões. Então assim, quando eu tomei essa decisão de não pagar mais os cartões, aí ficou mais fácil de eu lidar com o caos. Mas resumindo, precisa ter mentalidade, porque eu tive a mentalidade que iria dar certo, deu muito errado, porque eu fui colocando
eu fui aumentando minha dívida, né? E aí depois que eu comecei a coletar resultado. Então, assim, precisa ter mentalidade. E a mentalidade de quê? Porque tem gente que às vezes está preocupado em perder R$ 500, R$ 1.000. E, cara, e eu fiz muito mais do que isso. Eu coloquei o que tinha e o que não tinha. Então, a pessoa precisa ter mentalidade para quê? De lidar com aquele valor que ela tem ali e arriscar, não arriscar buscando uma fórmula mágica, mas de arriscar fazendo acontecer pensando na solução. Então, mentalidade, precisa ter mentalidade. E deve ter sido um período muito difícil de você tendo que estar movimentando o dinheiro dessa forma, dessa maneira, se endividar e as coisas ainda não estarem rolando do jeito que às vezes você necessitava e ainda assim insistir. E eu queria saber de você quanto que foi o momento que você percebeu que as coisas estavam começando a se equilibrar, no sentido de que as campanhas começaram a dar certo, a grana começou a entrar, a dívida começou a diminuir. Como que foi esse momento, talvez, de mais alívio, você falar, não, agora vai? Então, a mentalidade minha que eu tive, que eu já contei a história também dos sócios que eu tinha. Sim. A mentalidade que eu tinha foi de quê? Travar aquela dívida e recomeçar. E assim eu fiz. Eu peguei e falei, não, aqui já deu ruim. Vou travar isso aqui e vou começar de novo. E aí eu conheci uma pessoa, que é a Daiane, né? Ela mora até aqui próximo. Acho que é em Ipanema, parece. Deve ser ali, acho que é na região do Vale do Aço, se eu não estiver muito enganado. Próximo de Caratinga, parece. É por aí, na região próximo de Ipatinga também. Então, aí eu conheci ela, trabalhei com ela durante 1 ano. Infelizmente, a gente não teve resultados expressivos. E depois ela resolveu desistir do marketing, né? Ir para outra área. E aí, foi ali que começou a ter uma luz. Que eu comecei... eu já tinha resultados com ela, porém a gente não conseguiu crescer tanto, porque era o tráfego direto. E aí, como ela saiu, quando ela saiu foi quando eu comecei a engrenar. E aí eu só tinha os saldos das BM, que inclusive no outro podcast não tinha isso, mas o saldo da BM era do tráfego que eu rodava com ela. E aí foi dali que eu comecei a ter resultados. Foi dali que começou a surgir as coisas boas. Não que foi tudo bom, né? Mas... Não, mas uma hora o jogo tinha que começar, como eu disse, a se equilibrar. Eu vi uma luz boa. Sim, você viu uma perspectiva. Eu já via luz, né? Tanto que eu persisti. Foi muito desafiador. Cara, tem dia que você subia criativo, não vendia, gastava pra caramba. Então, assim, quando eu comecei ali, eu senti uma luz. Falei, não, agora vai dar certo. E assim, é muito interessante parar para pensar, porque teve esse período de testes e de insistência de alguma forma, e eu queria saber o que você imaginava, o que você pensava exatamente, o motivo de você acreditar tanto nesse mercado, de mesmo que as coisas não caminhando, você ainda insistia. Era no sentido de acreditar em você mesmo? Era no sentido de ver perspectiva nesse mercado, de ver outras pessoas faturando também? Qual foi o fator motivador para você continuar investindo, subindo campanha, tentando fazer suas vendas? O que te dava essa motivação diária? Primeira motivação. Subiu campanha, fez criativo, subiu campanha, vendeu. Pronto. Primeira coisa que eu precisava entender, se isso aqui vendeu, eu vi resultado, funciona. Então, para mim, foi isso. Eu já tinha entendido o mecanismo. Eu rodo tráfego. O que é tráfego? Para mim, eu imaginei que seria pessoas trafegando, né? Seria uma transição de pessoas dentro de uma rede social, que é o tráfego pago, no caso, no digital. Então, eu pago para ter uma transição de pessoas ali, onde tem transição de pessoas e que algo vai acontecer ali dentro, que foi a questão da venda. Então, para mim, foi isso aí que fez também eu querer persistir mais, foi entender que funciona. Então, isso foi uma coisa positiva para mim. Você vê essa lógica por trás do mercado e vê que fazia sentido, você colocou na cabeça, não, isso aqui dá certo, eu vou fazer isso aqui dar certo de alguma maneira. Cara, e assim, eu sempre tentava entender o que realmente fazia funcionar. E hoje, falando pro pessoal aqui, uma coisa que me fez entender o que realmente de fato funciona é criativo. Então, assim, eu demorei muito para entender isso. Porque se você sabe analisar um criativo, você vai conseguir compreender se aquele criativo vai vender ou não. E vai tomar uma decisão, tira ele e bota outro. Simples assim. Então, eu acho que faltou muito isso em mim, sabe? Testar mais criativo. Por mais que eu testei 50, testa 100. Faltou muito isso. Então, foi essa mentalidade que me ajudou também. Então, na sua visão, o segredo ali
no seu caso, essa história foi o criativo, de saber ter essa análise, de variar, de saber o que você precisa mudar no criativo, Não, se eu vai não ser o tinha. ganho. Você não tinha? Não tinha. Eu sabia que vendia. Aham, Mas eu vim ter isso agora recentemente. Tipo, há aham, uns 6 meses pra cá que eu vim, de fato, entender, né? Que é que eu pulei um pouquinho a etapa. Lá aham, atrás, o que me fez persistir mais foi entender que funcionava. sim, Aí vem a questão de não entender o porquê que não estava dando tanto certo. uhum, E aí o dar certo é criativo. uhum. Então, na sua visão hoje, o que faz a diferença ali na hora de subir uma campanha, de atrair atenção, de você conseguir deixar o lead mais pronto ali para fechar a venda, é estar no criativo. É criativo. Aham, É criativo. Aí vem as questões secundárias, né? Que sim, seria uma análise de métrica, um funil, alguma coisa. uhum, Cara, você pode testar aí. Pode chegar um lead ali. Não vou dizer também que vai mandar o link do checkout, o cliente vai comprar. Mas se sim, você fazer um áudio iniciante e botar ali o link de checkout ou um Pix, a pessoa vai pagar. uhum, Então, assim, é o criativo, bicho. Criativo. Gente, vocês que estão ouvindo, criativo. Testou, não vendeu, troca. Faz uhum, outro. Ah, mas eu fiz 10, faça 20. uhum, Ah, mas eu fiz 20, faça 30. Mas é criativo, não tem como. É que nem eu tô falando, se você fizer um áudio, pode ser o produto que for. Se você fizer um áudio e mandar o link do checkout, alguém vai comprar. uhum. Se um criativo, não vou dizer assim, pô, você vai faturar 200 mil. Não, não é Não é isso. tão fácil assim também. Eu tô falando assim, um criativo muito bom, Uhum. ele vai fazer uma ou duas vendas. Vai vender. Sim. Vai vender. Não é que o criativo é tipo assim, o principal. Não, Uhum. ele é o 80-20. Uhum. Né? Não sei se alguém conhece acho que é a lei de Pareto, né? Do 80. Essa aí Se eu você não, tá me ensinando também. mas o 80-20 eu sei que existe, né? Uhum. Seria 80% de resultado e 20% de esforço. Então, os 20% é o criativo. O Uhum. 80% seria o restante do funil. Né? Um funil, Sim. os áudios, né? Tá gravado, vai texto, uma apresentação de preço. E seria outras Uhum. etapas, aí é mais aprofundado. Mas a Sim. parte principal para mim hoje é criativo. Uhum. E se falar que não é, alguém prove ao contrário aí, me venda um produto aí ou um infoproduto sem criativo que eu quero ver. É. No tráfego pago. Vende aí que eu quero ver. Não Uhum. tem, pô. Claro que dentro da gestão ali do produto vão ter outras questões relacionadas, como você próprio falou, as análises de métricas e tudo mais para subir uma campanha, o próprio pós-venda, que também é muito importante para garantir a recorrência, mas no primeiro momento, para você captar aquela pessoa, o que Criativo. está no front ali é o criativo. Aí é só você perguntar o que eu falei. Ah, mas o Uhum. cara vai questionar. Não, não é criativo. Então, beleza. Vamos lá. Você vai fazer uma venda no tráfego pago, mas não vai subir criativo. Uhum. Vai vender? Não. Não vai. Uhum. Então, 80-20 para mim é o criativo. Sim. Não tenho dúvidas. E é legal falar dessa parte de criação, que nem você falou. Ah, fiz 20 e não deu certo. Faz 30 que uma hora vai. E o criativo, como o próprio nome já fala, é criação. E criação exige, muitas vezes, repetição. Repetição para você Sim. entender o que está funcionando, o que não está funcionando, fazer teste, melhorar algumas coisas ali, que uma hora você vai chegar num estado que, pô, você acertou o primeiro, já vai ser muito mais fácil acertar o segundo, o terceiro, e assim vai sucessivamente. E quando a gente fala do criativo, né, que é criação, Uhum, vem a questão também do ângulo. sim. O que que tá falando naquele criativo? Uma das coisas que eu vejo as pessoas falharem muito. Elas vêem um criativo que está escalado, ela baixa e sobe lá. E ninguém consegue ir lá e analisar o que que tem de mecanismo naquele criativo. Por exemplo, às vezes tem criativo que é muito parecido um com o outro, mas às vezes o cara mudou o hook, aquela Uhum, parte inicial ali, os 3 primeiros segundos. sim. Então o resultado dele talvez não tá no criativo todo, tá naquele hook que chamou a atenção. Sim. Uhum, Às vezes, em qual essa semana, eu analisando com o pessoal que tava precisando de ajuda, cara, o criativo era tudo igual a todos. O uhum, vídeo em si, ele quase igual a todos. Mas tinha uma fotinha bem sinistra assim, que eu já identifiquei logo. Eu falei, cara, pode botar essa foto aqui em outros criativos que vai vender. E uhum, dito certo, aconteceu. Por quê? Porque às vezes o cara acha que é o criativo que tá vendendo, mas às vezes é aquele mecanismo ali que tá uhum, fazendo vender. E a pessoa não sabe analisar. Então acho que as pessoas deveriam saber analisar um criativo. Que aí, para saber uhum, analisar o criativo, tem que fazer aula de copy. E tem gente que acha que copy não tem necessidade hoje. E tem. uhum. Que tem me ajudado muito nisso. Sim, sim. É porque tem muitas.
vou dizer estratégia, mas às vezes não é nem estratégia. É modelos de você construir uma cópia. Existem métodos. Então, por exemplo, tem um formato que é a AIDA, que é atenção, informação, desejo e ação. Que é para você chamar a atenção da pessoa, dar alguma informação, gera desejo e a ação seria a CTA. Então, tem esses formatos que você pode se utilizar para ter referência, se basear, fazer suas criações e testando, e que nem você falou. Em muitos momentos, se você muda, por exemplo, o A ali, que é a atenção que seria o hook, já chama a atenção da pessoa. Só de você chamar a atenção da pessoa, o restante ele se complementa e joga ela no funil, joga no seu WhatsApp, e aí você já tem um contato ali para fechar a venda e tudo mais. Então é algo que o pessoal tem bastante atenção, que faz diferença. Sim, e a AIDA, reforçando também, que às vezes a pessoa fica muito pegada nela. Existem outras também. O método do AIDA funciona, mas, cara, o que me ajudou mesmo, eu vou até indicar pra galera aí, porque eu acho que a gente do Encapsulado precisa conhecer um pouco sobre ele. É o Leandro Ladeira. Tem me ajudado muito. Então, assim, seria as técnicas literárias dele, né? Cara, tá tudo dentro de qualquer vídeo, qualquer advertorial, qualquer outra coisa que seja, a gente consegue fazer essas análises e realmente é o que ele fala. E foi o que me ajudou. Então, assim, tem muito mais coisas dentro de um vídeo e que a gente, às vezes, quem não tem o conhecimento não vai saber identificar. Então, é tanto que pode pegar o script de um vídeo e coloca no chat GPT perguntando para ele o que tem de mecanismo dentro daquela copy. E aí você pode se basear, né, dentro daquele copy que você quer. Por exemplo, no meu caso seria Leandro Ladeira. Então, com base nas copies de Leandro Ladeira, o que tem de mecanismo dentro dessa copy? Aí ele vai te dar várias coisas, vários pontos. E aí, cara, você vai voar. Porque às vezes você está identificando, uma das coisas que ele fala mesmo, né, é o deboche. Esse é do Leandro Ladeira. O deboche, eu acho muito da hora quando eu uso isso. E a curiosidade, o elemento de curiosidade. Então são dois elementos, curiosidade e deboche. Então é muito top esses dois aí. Que a galera já pode. Eu uso muito de curiosidade. Eu gosto muito de curiosidade. Mas eu aprendi isso com ele. Mas no marketing tradicional. No marketing tradicional não. No marketing, né? Nos cursos que a gente compra, a pessoa ensina sobre curiosidade. Só que ela não ensina o que tem dentro daquela curiosidade, mesmo que seja um elemento, e o que chama mais atenção. Porque às vezes o elemento não é o que está no texto, é uma palavra. Então, se por exemplo, eu não vou conseguir ter uma noção aqui, mas se eu falar alguma palavra curiosa aqui agora, talvez é o que vai desenrolar todo o processo do nosso podcast. Sim. Então, o elemento não está presente no texto, está presente na palavra. O deboche, às vezes ele está presente na palavra, né? Tipo assim, vamos supor, eu não vou conseguir citar um exemplo porque a gente tá... né? Na hora foge, mas acho que dá pro o pessoal entender, porque são coisas que a gente vê em muitos momentos nas redes sociais, a gente percebe que desperta a nossa atenção até em criação de vídeo. Sim. Às vezes é palavra, não é frase. Às vezes as pessoas se apegam muito na frase. Eu entendi, quando eu fiz esse curso de copy, eu entendi dos mecanismos, né, dos elementos literários, que isso aí é do Leandro Ladeira, deixando bem claro, não é meu. Isso me ajudou pra caramba, porque agora eu consigo identificar naquele vídeo o que chamou a atenção. Você dando até um exemplo mais leve, palavra que chama a atenção da pessoa, mudança de vida, a pessoa fala, chamou a atenção, porque é algo grandioso, Duas sabe? palavras, mudança e vida. Sim. Né? Eu tenho um vizinho que mora na minha cidade, e ele é um cara que se esforçou muito, passou fome, mas ele mudou de vida. Então, duas palavras importantes, fome e vida. Sim. Então, assim, às vezes o cara tá pegado, aí o cara vai lá, baixa o criativo, o cara que morava na cidade de Rodrigo, passou fome e mudou de vida. Só que ele não fala, duas palavras-chave, fome e vida. Então eu preciso falar um pouco sobre a fome. Então eu posso começar um criativo até falando de alguém passando uma fome ali e tal. E depois o cara começou a comprar um carro, comprou um jato. As palavras principais, fome e vida. Então isso aí ajuda pra caramba. Sim, e até estratégia pra contar a história, porque no final das contas, apesar de ser algo curto ali, você tá contando historinha pra alguém. Inclusive eu tô dando uma aula aqui de criativa, mas isso vai ajudar muito, cara. Vai ajudar muito. Às vezes o cara lá que não acerta o criativo, ele tá pegando o criativo, baixando, e ele acha que vai ter resultado. E não vai. Agora, ele entendendo um pouco disso, que ele vai se aprofundar nisso, né? Nesses elementos literários, pode até pesquisar elementos literários Leandro Ladeira. Ele vai achar muita coisa importante que aí ele vai começar a usar nos vídeos, que vai ajudar pra caramba.
Tá, e fica a dica aí pra rapaziada de casa pra acompanhar, pra dar uma treinada também nessa parte de copy, texto e criativos. Saindo um pouquinho da área do criativo, falando um pouco sobre X1, que na outra entrevista que a gente teve, você falou que foi a virada de chave também nas suas vendas. Eu queria saber como que você tá hoje no sentido de organização da sua própria operação, da sua estrutura, como que é a sua rotina, se você tem uma galera trabalhando com você agora, acho que você está com equipe também, como que está organizado ali o seu trabalho, a gestão da sua operação aqui na Bripe. Pronto. Eu vou dar um exemplo, né, Uhum. que tem muita gente que às vezes está me chamando de louco, e eu vou dar um exemplo aqui muito importante. Eu vou montar uma logística de entrega de produtos. Vamos citar da Bripe, né? Vamos falar da Uhum. Bripe, fica até melhor que a gente faz uma propaganda aí pro Bripe. Para a Bripe Log. Log. Para Bripe Log. Pronto. Inclusive, acompanha a rede social também da Bripe Log. A gente está com o Instagram lá e soltando conteúdo bacana. Pronto. Obrigado aí, você me dá a chance de fazer o pitch. Então, a gente sabe que o marketing digital, se você já começou a faturar, você tem uma empresa, correto? E aí, vamos voltar pro Bripe Log. O que o pessoal da Bripe vai precisar comprar para fazer a logística de entrega de produtos? Muitas coisas. O principal, um dos principais, na verdade. Galpão e pessoas. E carro. Carro, obviamente, também. Carro, né? dos principais. E aí, eu acho que também é o mais importante do que eu vou falar. E vejo muita gente errar. Então, se para montar uma logística, a gente já pensa em carro, né? Se for logística, uma das coisas que o cara vai precisar pensar é no carro. Porque mesmo que ele tenha equipe, tenha pessoas ali qualificadas, mas e quem que vai entregar o produto? Aí ele pode até pensar em terceirizar, mas ele já está pensando em carro. Quem que vai entregar, né? Qual carro vai ser terceirizado, vai ser frota própria, como é que vai ser? Então, e aí vem onde é que vem a questão do erro do pessoal. Celular. Qual que é a diferença do X1, né, tendo a relação com o celular e da logística, que é o Bripe Log, com frota de veículos? Qual que é a diferença para você? Se você for fazer uma analogia ali, cai que mesmo que é a mesma coisa ali, porque é algo que vai levar ao cliente, digamos assim. É um material que te conecta ao cliente. Agora, você vê quantos afiliados ou quantos produtores investindo em frota de celulares? Daí a gente vê alguns, mas não é algo tão que tá em alta assim no sentido de falar, né, do pessoal divulgar essas coisas. Então, assim, essa questão é uma questão que tem me ajudado muito. Investir em celulares, investir na empresa. Então, eu pego a mesma lógica. O cara que tem uma logística, né, o Bripe Log, ele vai precisar investir numa frota de carros. Então, mesmo que seja terceirizado. Então, a frota de carros minhas, que seriam os celulares, ela é terceirizada ou pode ser uma frota própria. Então, resumindo, eu vejo gente com dificuldade nisso. De investir nos celulares. Sim. Então, eu não sei se eu fugi muito da sua pergunta, mas... É um pouco disso que você fez uma boa analogia para explicar um pouco do que você pensa, mas era justamente falando de como que tá organizado sua operação hoje. Você tá com a galera para te ajudar também. Você falou aí que, pelo visto, investiu em alguns números de celulares para conseguir trabalhar. Como que tá a sua equipe? Então, aí que eu fugi um pouquinho, mas seria basicamente respondendo isso. Eu investi em celulares que para organizar a casa, e aí comecei também a contar com pessoas. Que a gente tá em 8 pessoas hoje. Se não me engano, 8 ou 10, um negócio assim. Eu não tenho certeza, porque tem outras pessoas que tem as principais, né? Que os vendedores são 4 vendedores, e tem as outras pessoas que ajudam. Uma é parte de contingência, né? Contingência junto com a parte ali de etiquetagem de vendas e tudo. E tem mais 2 de criativos. E tem um também no atendimento de outra coisa que eu tô fazendo hoje. Então, assim, umas 8 pessoas mais ou menos envolvidas ali. 8 a 10 pessoas. Então, resumindo, seria basicamente celulares, né? Que é uma coisa que eu não vejo ninguém fazer. Eu vejo gente com dificuldade de investir em celulares. Às vezes o cara tem medo de investir num celular porque ele acha que é uma despesa. E não é despesa. É investimento. É investimento, e considerando aquela questão que eu falei lá da logística. É necessidade também. Acaba se tornando uma necessidade, porque se você precisa chegar até o seu possível cliente, você precisa ter um meio que faça você chegar a ele. E às vezes o que tá atrapalhando o cara é até isso. Ele não olha pro celular como se fosse pra empresa. Eu acho que eu tô
chegando, se eu não me engano, já tenho 21, aí chegou mais 5. Nem recebi ainda, fazer um vídeo lá depois. 26 celulares. Sim. Então, assim, é uma coisa que eu invisto sem dó mesmo. Sim. Se a gente for olhar aí, dá o quê? Colocando em média de R$ 800 mais ou menos cada um. Então... Vai dar um valor bom, que você tá quase chegando a 30 já. Porque eu sou ruim de cabeça, de conta de cabeça. Eu também, eu sei conversar com as pessoas. Fazer conta, eu uso o celular pra isso. Mas é um investimento altíssimo. Se a gente for arredondar ali, 800 tá perto de 1.000, então dá na casa de quase R$ 30.000 Sim. Investidos. Né? E Então... não é despesa, é investimento. Eu falei da importância do carro para logística, a mesma coisa do celular para nossa operação. Então, se caiu o WhatsApp, que nem caiu o WhatsApp, não voltou normal, por quê? Não adianta eu pegar e subir campanha estando aqui, né? Então, eu voltando, a gente já volta no ritmo de novo. Mas basicamente é o quê? Caiu o WhatsApp, amanhã já tá com outro número rodando. Então, essa contingência aí para organizar a casa é muito importante. Sim. Assim, claro que a gente fala aqui muitas vezes de operações individuais, ou gente que está ascendendo ainda, mas é bom pegar de exemplo, porque até de grandes empresas gigantes sempre tem o seu plano de contingência ali para se algo, por algum motivo, sai fora da curva, já sabe como agir. Então, para os empreendedores digital também é fundamental ter essa contingência ali na operação para que nada saia muito ali do prumo. E você, Rodrigo, o que você pensa para os próximos anos aí no digital? O que você pensa para a sua empresa, para a sua vida, para a sua operação? O que você tem em mente aí que você pode compartilhar com a gente? Cara, eu sou muito do que tem pra, tipo assim, do que já tá acontecendo. Então, assim, eu sei que eu quero ser grande, né? Em questão de mentorias, em questão de equipe. Eu sou muito até da gestão do que dessa questão de mentoria. A gestão, no caso, de equipe do que mentorias. Eu quero abranger as duas áreas, eu quero pegar as duas áreas. Então, assim, o objetivo, né, lá na frente é mentor de várias outras pessoas e gerir uma boa quantidade de funcionários. Eu não vou dizer assim, 50 funcionários, é coisa grande mesmo. Questão de, sei lá, 2.000 pessoas para cima. Sim. Claro, eu não sei como que eu vou chegar, mas eu miro ser grande, eu miro... eu sinto isso, que eu vou ter essa quantidade de funcionários, e também a questão dos mentorados, de ter uma boa qualidade de mentorados. Mentorados eu tô um pouco, assim, meio desanimado por questão de foco, mentalidade e tudo mais. Eu vejo que a galera tá querendo uma fórmula mágica. Então, assim, eu quero também, mas eu vou ter que aprender a lidar com isso, e também filtrando as pessoas ali que são dedicadas, que são focadas. Eu acho que é uma coisa muito importante também. E que nem você mesmo falou, existem fases, né? De pouquinho a pouquinho você vai pulando de fase, que nem tá aqui as placas, você chegou até a fase de 50 mil, depois pulou para a fase de 100 mil, que é a nossa placa Gold, e até você chegar nesse seu objetivo de contar com 2.000 funcionários e tudo mais, vão ter outras fases, e em algum momento, se tiver o foco objetivo, você vai chegar. Pode ser daqui a 10, 15 anos, mas de pouquinho a pouquinho você vai alcançando esse objetivo. Igualmente eu falei também, a questão, eu sempre foco na próxima fase. Então, eu quero, né, ter essa quantidade de pessoas envolvidas, e estamos falando de funcionários, sem contar os envolvidos, né? Que hoje, indiretamente, a gente já ajuda aí mais ou menos umas 20 pessoas, indiretamente, tirando a mentoria, que tem poucos mentorados, mas já ajuda também. Então, assim, eu desejo de onde eu quero chegar, mas o meu foco agora é a próxima fase. E aí tem um pouquinho de mentoria, mas a questão é, o meu foco principal hoje, o carro-chefe é a equipe, né? É equipe de pessoas, é o meu foco principal. E mentoria, vou fazendo também, mas não é que seja meu foco. Eu prefiro canalizar um pouco, tipo, 80% ali eu posso ter, não, 20% eu posso dedicar na questão das mentorias, mas 80% na empresa. Já investe um pouquinho ali, né, de questão do 80-20, não seria isso. Para investir em 20% dos mentorados, que eu vou ter 80% de resultado. Não seria isso aí. Isso. Então, cara, Rodrigão, velho, ó, show de bola. Papo massa poder te receber aqui. Eu acho que deu para passar uma visão legal pra galera, principalmente falando sobre mentalidade, falar como que você tá hoje, planos futuros. Eu queria também abrir um espaço aqui, se você quiser deixar um recado final pra galera, deixar também o seu Instagram, que você tá sempre atualizando lá sobre as novidades da sua operação. O pessoal quiser te seguir lá, te acompanhar, quiser mandar uma DM falando alguma coisa, é seu momento de falar com o público. Cara, eu vou bater na mesma tecla, né? O meu Instagram é Rodrigo Ferreira, ADS. Rodrigo Ferreira, _ ADS. E vou bater na mesma tecla. A gente gravou recentemente no Afiliados Brasil, e eu tô percebendo que tá até pior a questão do foco. Então, recado pro pessoal, foco.
e mentalidade. Uhum. Eu acho que a mentalidade não é você, eu tenho uma mentalidade boa. Não, acho que a mentalidade ela vem através do conhecimento. Né? Essa experiência que eu estou tendo com vocês, mentalidade. Ela entra na minha mente para mim melhorar meu comportamento e tudo mais. Um livro que a pessoa faz, um curso que ela compra. Comprou o curso, assiste tudo. Vai mudar a mentalidade. Vai ler o livro, ela vai mudar a mentalidade. Então, a mentalidade hoje, porque eu vejo muitas pessoas, mas eu já sou bom, eu tenho mente boa. Não, a mentalidade ela vem através de vários conhecimentos. Então, a minha trajetória, o ano passado mesmo eu li mais de 25 livros, pô. Esse ano eu tô mais desleixado nesse sentido. Mas eu também assisti muita aula. Então, eu saí um pouco do livro e fui mais pra aula. Então, isso que me fez mudar, né? E lá atrás, quando eu era mentorado, né, por esse ex-patrão, vou dizer assim, eu não tinha essa mentalidade de aproveitar 100%. Eu fazia tudo o que ele pedia. Isso era muito bom. Mas se eu soubesse, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje de extrair mais disso, teria dado muito melhor. Então, foco e mentalidade. Eu tô achando que a galera tá muito perdida nisso. Porque às vezes ela fica vendo a vida do outro, a rotina do outro, e ela não tá olhando para a própria rotina. E aí, bato no outra tecla também. Olha para quem tá do seu lado e que tá caminhando junto com você. Porque muito das coisas grandes que a gente tá fazendo é através disso. E uma frase que tá lá no meu Instagram. Quem vai te levar pro próximo nível não é quem anda de Ferrari. Porque pessoas que me ajudaram foram pessoas pequenas. Né? Tem Patrícia, tem um Hamilton que tá junto ali comigo. Cara, são pequenos. Estão se tornando grandes, né? Com base no nosso network. Mas são pessoas que têm ajudado bastante. Então, assim, olha para quem tá ali junto com você e cresce ali, pô. Para de ficar olhando pro grande, sabe? Tanto que é uma frase até de um player grande aí, de não colocar ninguém no pedestal. Isso tem me ajudado muito também. Porque às vezes, uma pessoa pequena. Eu vou contar uma história aqui rapidão pra. Pode Fica à contar, né? vontade, Dá fica à tempo. vontade. A casa é sua. O que me fez mudar minha mentalidade nesse sentido aí? De não colocar ninguém no pedestal. Além do que esse play falou, eu entendi de uma outra forma. Um dia, trabalhando nessa mesma empresa que eu trabalhava, deu um problema no container. E era no cano de ar-condicionado. Do ar-condicionado, não, de ar, né? De gás do container. E aí tinha furado o cano e um cara falou pra mim colar com super bonder e sal. Nem sei se é super bonder que fala. E sal. E aí o cara que tava do meu lado, que era um técnico também, um outro técnico de uma outra empresa, ele falou, moço, isso aí não funciona não. Só que eu com essa experiência, né, de ir lá e fazer, com quem já tinha conhecimento, peguei e fiz isso. Colei o cano com sal e com super bonder. Resumindo, deu resultado, resolveu o problema. Aí eu perguntei pro cara como que ele teve essa sacada, como que ele aprendeu isso. Ele falou pra mim que um dia, lá em Santos, o carro dele que estourou essa mangueira aí, furou essa mangueira também, e passando um mendigo na rua e deu essa dica pra ele. Um sal com super bond e foi lá resolver o problema dele. Resumindo, ele aprendeu com quem ele menos imaginava. Sim. Então, não colocar ninguém no pedestal ficou claro pra mim de que forma? Que, às vezes, quem tá do seu lado tem um puto de um conhecimento que vai te ajudar em algo. E foi o caso do mendigo. Então, por mais que a pessoa seja simples, eu escuto. Hoje eu tenho isso em minha cabeça de escutar a pessoa, entender quem que é aquela pessoa. E aí depois eu vou, com base naquele conhecimento, faço a adaptação e coloco em prática. Então, não colocar ninguém no pedestal é porque a gente sempre vai estar aprendendo. Ou com um cara grande, ou com um cara pequeno. E às vezes o cara pequeno, ele é bom naquilo que ele fazia. Por exemplo, o mendigo talvez ele era bom em colar cano. Não vou dizer colar cano, é um cara que trabalhava naquela área de soldas ali, por exemplo, alguma coisa assim do tipo. Não vou conseguir ser específico. Mas ele era bom naquilo que ele fazia. Então ele era pequeno, mas ele era muito bom naquilo que ele fazia. E aquilo que ele fazia gerou uma solução para alguém. Então, assim, o não colocar ninguém no pedestal seria basicamente isso. E talvez a galera também tá precisando disso, né? Tá olhando muito para quem é grande e olhando pouco para quem é pequeno. Às vezes o pequeno é quem ajuda muito vocês. Inclusive, deixando claro que também é uma coisa que é o que vocês estão fazendo, né? Vocês estão abraçando quem é pequeno, porque eu não sou grande, né? A gente sabe disso, é tanto que 50 mil e 100 mil, as plaquinhas estão aqui. Mas eu tive uma baita de uma recepção, um baita de um atendimento, pessoal que é super gente boa, então é isso que vocês estão fazendo também.
E aí já entra uma coisa muito boa também, que seria cultura de empresa. E aí já, pô, for falar aqui é assunto pra caramba. vamos fazer uma resenha aqui de 3 horas. Mas é o seguinte, Rodrigão, você já tá aqui, ó, com a plaquinha de 50 mil, de 100 mil reais, mas a gente agora quer te receber para pegar a plaquinha de $500 mil. A gente vai ir para nossa sede nova aqui na cidade em novembro e a gente quer te receber lá para te entregar essa premiação. E eu tenho plena convicção que você vai conseguir alcançar lá e vai receber uma mesma experiência da Bripe receptiva, tudo bonitinho, porque é de fato que o que você merece, que é tudo fruto do seu trabalho e pode contar com a gente aí pro que você precisar, que é a parceria que é forte mesmo. E porque, tipo, uma coisa é falar, né? E eu senti na pele a questão do acolhimento de vocês. É muito bom que entra a questão da cultura da empresa de vocês, que é uma cultura muito foda, cara. Vocês estão de parabéns. Pago muito pau pra Bripe, assim, porque é um trabalho diferenciado. Tem várias outras plataformas, mas o que vocês fazem, isso aí é inexplicável. Não tem como resumir, assim, né, em uma frase. Mas é isso. E com esse depoimento lindo, a gente finaliza hoje o nosso Bripe Talks. Rodrigo, cara, mais uma vez, obrigado, mais uma vez cumprimentando o cara. O Instagram dele deve estar aparecendo aqui no nosso BG, mas é Rodrigo Ferreira _ADS. Vai lá siga a Bripe também. Compartilha esse conteúdo, comente, dê like, mande pra galera e não esqueça de nos acompanhar nas outras redes sociais, LinkedIn, Instagram, TikTok, tá tudo aí pra você acompanhar as novidades da Bripe. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu te espero no próximo podcast. Aquele abraço. Fui!